Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Análise Conservadora. O seu resumo confiável de notícias com uma visão crítica e direta, para você entender o que realmente importa. No episódio de hoje, vamos falar sobre Lei Magnitsky, origem, aplicação e impacto global. Uma legislação que ganhou bastante destaque recentemente no noticiário brasileiro. Para começar, vamos direto na origem disso tudo, né? A história começa com um nome: Sergei Magnitsky. Exato, ele era um advogado russo. Em 2007, ele denunciou um esquema enorme, tipo uma fraude fiscal de 230 milhões de dólares e o pior, né? Envolvendo autoridades do próprio governo russo. E a consequência para ele foi trágica, pelo que eu li. Muito trágica. Ele acabou sendo preso, acusado justamente de evasão fiscal, veja só. Ficou 11 meses detido, sem julgamento e em condições péssimas. E aí, em 2009, ele morreu na prisão. Há denúncias sérias de tortura, de negligência médica, uma história horrível mesmo. Nossa. E essa história toda, claro, chocou muita gente fora da Rússia, né? Levou os Estados Unidos a agirem. Sim, gerou uma comoção internacional bem grande. Foi aí que os EUA criaram, em 2012, o chamado Magnitsky Act. No começo, era bem focado, punir os responsáveis pela morte do Magnitsky. Ah, então começou específico para esse caso. Isso, mas aí, em 2016, a coisa mudou de figura. A lei foi expandida globalmente. Virou o Global Magnitsky Act. E com isso, os EUA ganharam o poder de aplicar sanções contra indivíduos estrangeiros em qualquer lugar do mundo, basicamente por dois motivos: ou por graves violações de direitos humanos, ou por atos significativos de corrupção. Interessante. E qual a grande diferença dessa lei para outras sanções que a gente costuma ouvir falar? A diferença-chave, eu diria, é o foco. Em vez de sancionar um país inteiro, o que acaba muitas vezes punindo a população que não tem nada a ver, né? A Lei Magnitsky mira em indivíduos específicos, ou entidades. A ideia é buscar a responsabilização direta. Entendi. Faz sentido. Mas tá, como isso funciona na prática? Como é que uma pessoa, um estrangeiro, acaba sendo sancionado pelos Estados Unidos? Bom, o processo é assim. Geralmente começa com denúncias. Podem vir de ONGs, das próprias vítimas, de outros governos. Essas denúncias são, então, analisadas por órgãos do governo americano, tipo o Departamento de Estado, o Departamento do Tesouro. Se eles decidem que a base para a sanção, o nome da pessoa ou da entidade entra em listas oficiais. A mais conhecida é a lista SDN, da UFAC, que é o escritório do Tesouro que cuida disso. E é importante notar, né? Isso não é um julgamento num tribunal, com advogados de defesa, aquele processo todo que a gente imagina. Exatamente. É um processo administrativo, uma decisão do Poder Executivo americano, não tem aquela ampla defesa formal nos moldes judiciais tradicionais antes da sanção ser aplicada. Ok. E as consequências? Dizem que são muito pesadas. Falam até em pena de morte financeira. É para tanto. Olha, o termo é forte, mas reflete bem o impacto, sabe? As sanções primárias são diretas. Congelamento de bens que estejam sob jurisdição dos Estados Unidos, contas bancárias, imóveis, proibição de entrar nos Estados Unidos, vistos cancelados, e talvez o mais impactante: proibição de fazer qualquer transação com cidadãos ou empresas americanas ou que use o sistema financeiro americano. Isso inclui o dólar, claro. Puxa, isso pode ir longe, né? Tipo, afetar cartão de crédito. Pode sim, bloquear cartões de crédito de bandeiras americanas, mesmo que usados fora dos Estados Unidos, até o acesso a serviços digitais de empresas americanas, tipo Google, essas coisas, pode ser afetado. Caramba! E ainda tem mais um nível, que são as sanções secundárias. É isso? Isso, e esse é talvez o ponto que dá o alcance global mais assustador da lei. Funciona assim: se uma entidade estrangeira, um banco na Europa, uma empresa na Ásia, qualquer lugar, fizer negócios com alguém que está na lista de sancionados, essa entidade também pode ser punida pelos Estados Unidos. Pode perder o acesso ao sistema financeiro americano. É o efeito dominó, entende? Entendo. Quer dizer, ninguém quer arriscar ficar isolado do sistema financeiro americano. Exato. Por isso o efeito é tão poderoso. Teve até um caso que ficou conhecido envolvendo o Banco do Brasil anos atrás. Ele foi multado por ter feito transações com uma entidade do Irã que estava sancionada pelos Estados Unidos. Mostra como isso pega mesmo fora dos Estados Unidos.
E essa abordagem de sancionar indivíduos, ela se espalhou? Outros países adotaram algo parecido? Sim, sim. Não ficou só nos Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, a União Europeia como um bloco, a Austrália. Vários outros países criaram leis similares. Isso criou um quadro mais amplo, né, de sanções coordenadas, principalmente entre os países ocidentais. E já tem muitos casos de aplicação. Há muitos. Os Estados Unidos já sancionaram centenas de pessoas e entidades, incluindo oficiais da China por causa das violações de direitos humanos em Xinjiang, gente de Mianmar pelo massacre dos Rohingya, russos, venezuelanos e até figuras da Arábia Saudita, por exemplo, no caso do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. A lista é longa. O que nos traz, então, a discussão que esquentou aqui no Brasil recentemente. Exatamente. O assunto veio à tona com declarações do senador americano Marco Rubio. Ele falou sobre a possibilidade de avaliar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, do nosso STF. Essas falas encontraram eco em críticas que já vinham de setores conservadores aqui e também de alguns parlamentares republicanos lá nos Estados Unidos, que acusam o ministro de censura, de perseguição política. E do lado de cá teve reação também, né? Uma representação contra o deputado Eduardo Bolsonaro. E isso foi protocolado uma representação no Conselho de Ética, acusando o deputado de ter articulado essas possíveis sanções lá nos Estados Unidos. A acusação fala em quebra de decoro e até em ataque à soberania nacional. E qual a visão dos especialistas em direito aqui no Brasil sobre essa possibilidade de sancionar o ministro Moraes? Olha, a visão que tem predominado na mídia entre os juristas consultados é que essa aplicação seria, primeiro, juridicamente sem fundamento. A lei exige violação sistemática de direitos humanos ou corrupção significativa, o que eles argumentam não ser o caso. Além disso, apontam que seria uma violação clara da nossa soberania, uma interferência indevida. Argumenta-se muito que a lei pode ser usada como instrumento político, né, para punir inimigos, e que as ações do ministro, na verdade, visam proteger a democracia. Essa tensão entre usar a lei para punir abusos e o respeito à soberania é o ponto central, me parece. Quais são os riscos e as críticas mais gerais a essa ferramenta toda? As críticas são várias, sim. Primeiro, esse risco de ser usada para fins políticos ou geopolíticos, não necessariamente por causa de direitos humanos ou corrupção. Segundo, a questão da seletividade. Por que sancionar uns e outros não? Talvez porque são aliados. E terceiro, a falta de um processo judicial formal, com direito ao contraditório antes da pessoa ser sancionada e ter a vida virada de cabeça para baixo. Falta o devido processo legal, como a gente entende tradicionalmente. Exato. É um poder muito grande na mão do executivo, com consequências quase judiciais, mas sem as garantias de um julgamento. E voltando ao caso específico dessa ameaça contra uma autoridade brasileira, quais seriam as implicações práticas se isso fosse adiante? Os riscos potenciais são bem sérios e preocupam vários setores, inclusive lá nos Estados Unidos. Primeiro, o risco diplomático óbvio. Uma crise feia entre Brasil e EU Essen, com acusações de interferência direta na soberania e nas decisões de uma Corte Suprema estrangeira. Depois, o risco econômico. Poderia haver uma retaliação do Brasil contra empresas americanas que atuam aqui. Pensa nas big techs, nos bancos. Isso gera uma insegurança jurídica enorme e prejudica o ambiente de negócios. Complicado. E tem um risco estratégico também. Poderia gerar instabilidade interna no Brasil, fortalecer narrativas anti-americanas e talvez até empurrar o Brasil para mais perto de rivais geopolíticos dos Estados Unidos, como China e Rússia. Por isso, a gente percebe uma certa cautela sobre esse assunto lá em Washington, em setores do governo e mesmo corporativos. Entendi. Então, o que a gente tem é, por um lado, uma ferramenta que muitos veem como essencial, né, para combater a impunidade em regimes autoritários onde a justiça local falha. Exatamente, uma forma de buscar alguma responsabilização para crimes graves, mas que, por outro lado, levanta questões muito sérias sobre soberania, sobre justiça, sobre o risco de ser usada como arma política num cenário global que já é super complexo. Essas sanções unilaterais, especialmente as financeiras com efeito extraterritorial, são um poder imenso. Usá-las exigem muita ponderação. Fica então a reflexão, né? Como é que se encontra o equilíbrio delicado entre essa necessidade, que parece legítima, de responsabilizar quem comete graves violações e corrupção em escala global,
E o respeito fundamental à soberania dos países e aos seus processos democráticos internos, mesmo quando a gente discorda deles. É uma pergunta difícil. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever e compartilhar o canal Análise Conservadora e ativar as notificações para não perder nenhuma análise. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.